está escrito assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. O texto segue e começa a narrar a bem-aventurança do povo, logo que eles recomeçaram a reconstrução do templo, porque eles mudaram as suas prioridades. Perceba o seguinte: o povo, por conta da idolatria, da desobediência anterior, é conduzido para o exílio babilônico, fica lá, conforme profetizado por Jeremias, 25 anos, sofre dano, 70 anos, sofre dano, conforme profetizado por Jeremias 25, sofre o dano durante esses 70 anos. Agora eles são conduzidos para Jerusalém com uma clara direção de reconstruir o templo. Só tem que eles começam a reconstruir, levantam os primeiros pilares, só tem que chegam, normalmente é assim, quando você está fazendo algo a mais, quando você está produzindo, quando você está envolvido em alguma coisa, sempre, normalmente levanta os opositores, e os opositores, dentre eles eram os próprios samaritanos, que faziam parte remanescente do povo deles, e tiram ele do foco, tiram ele da direção, e aí o povo para de reconstruir, e ficam 16 anos com a obra parada. E chega um determinado tempo, Ageu, levantado pelo Senhor para esse ministério relâmpago do que eu falei, ele chega e ele começa a profetizar o que o Senhor quer exortar o povo, e começa a falar o seguinte: as coisas não estão indo bem na vida de vocês, não é por coincidência, as coisas não estão indo bem, não estão funcionando porque eu retive a chuva, o Senhor falando, eu não deixei que acontecesse, até que vocês começassem a observar as coisas do alto. Deus estava falando tão claro para Ageu, assumindo inclusive toda a responsabilidade. E aí, a partir do verso 12, como eu falei, o texto segue e começa a narrar a bem-aventurança do povo. Logo que eles recomeçam a reconstrução do templo e mudam as suas prioridades. Tanto que o próprio Deus afirma que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Deus não estava falando da beleza do templo, não estava falando do tamanho do templo, dos utensílios que seriam colocados ali, do ouro, da prata, dos ornamentos. Até porque o segundo templo, que estava sendo reconstruído nesse momento em Jerusalém, era modesto, perto do templo de Salomão, que foi o primeiro. Mas ele estava falando da sua glória, da sua presença, que seria melhor e maior naquele lugar. Deus estava deixando claro o seguinte: até porque nós cremos num apontamento messiânico, porque logo depois da vinda de Jesus, o templo, Deus fala que pouco importa o templo, o templo somos nós, e ele vem, a partir desse momento de Jesus, a vinda de Jesus, ele vem morar dentro de nós, mas naquele momento ele está falando o seguinte: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Ele não estava falando em relação ao templo, como eu falei. Por quê? Porque esse primeiro templo era muito maior, o templo de Salomão, muito mais ornamentado, muito mais preparado do que esse segundo templo. Mas essa altura do campeonato, você já deve estar se perguntando: o que isso tem a ver contigo, o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com a igreja do Senhor Jesus? E eu te respondo: tudo. Se nós olharmos o comportamento de muitos de nós percebemos que Deus não é a prioridade absoluta das nossas vidas. Por vezes nós temos vivido dias mais preocupados com o nosso trabalho, com nossos estudos, com nossos filhos, com as nossas famílias, com o dinheiro, com o diploma, com muitas outras coisas desse mundo, e muito pouco preocupado com as coisas do reino. Vivemos pouco preocupados em saber qual é a vontade de Deus de fato para nossas vidas, e acabamos, por vezes, sofrendo determinados danos, e achando que esses danos são fruto do acaso, são fruto, às vezes, apenas dessa dificuldade financeira, de mera coincidência. Mas o que Deus estava falando para aquele povo, e a palavra de Deus, inclusive Paulo, quando escreve 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, ele fala o seguinte: que essas coisas aconteceram a eles se referindo ao povo de Israel, para o nosso exemplo, e foi escrito para o nosso aprendizado, e nós precisamos atentar. Se está na palavra, não é mera informação. De fato, o Senhor quer comunicar algo com a gente. Fato é que é perceptível que Deus tem chamado a sua igreja para um novo tempo. E eu não falo apenas da nossa comunidade aqui no Barreto. Eu falo de uma forma geral. Deus está fortalecendo a cada dia a sua igreja, está criando um grande exército,
E a grande verdade é que Ele está procurando a cada dia regimentar mais pessoas que sejam apaixonadas por Ele, que estejam dispostos a se doar para que o reino se torne cada vez mais relevante aqui na terra. E eu creio que Deus está nos chamando para um lugar de maior sujeição a Ele, de maior rendição, de maior dependência e de mais experiência. E nesse lugar, apenas nesse lugar, nós encontraremos alegria, nós encontraremos paz, nós encontraremos descanso. Por vezes nós estamos tentando, na força do nosso braço, na nossa intelectualidade, nas nossas estratégias, resolver nossas questões. Mas o Senhor estava falando o seguinte: não tem alegria, não tem paz fora da minha vontade. Você precisa estar sujeitando, você precisa de alguma forma se colocar diante de mim e eu vou tratar, e eu vou resolver, e eu vou mudar a história. Você não vai ser feliz apenas com dinheiro, arrumando mais um diploma, comprando mais um apartamento. Por mais que isso seja bênção no Senhor, por mais que isso seja relevante, mas você só será feliz fazendo o que Deus te mandou fazer. Amém, irmão? Nós cremos nisso, porque isso vai mudar a nossa história. Porque as nossas atitudes, elas acabam sendo norteadas em cima do que a gente acredita. Se a nossa mentalidade não tiver com isso muito claro, se a nossa visão não tivesse com isso muito claro, nós vamos andar perambulando e deixando de fazer, de fato, o que o Senhor prescreve para nossas vidas e que nos indica. Meu irmão, apenas conhecer Jesus não vai mudar a sua história. Conhecer a teoria do Evangelho não muda a sua história, mas a dedicação, a paixão, a humildade, a vida de piedade e uma vida de experiência muda a sua história. E nós precisamos estar com isso muito claro em nossas mentes. Nós precisamos acreditar que o Senhor, a qualquer momento, Ele pode mudar a nossa história se nós mudarmos a nossa direção, se nós estivermos escolhendo o que é prioritário, que é uma vida de mais proximidade, de mais intimidade com Ele. E deixa eu te falar uma coisa: nós precisamos ter planos que incluam mais adoração, mais oração, mais leitura, mais meditação da palavra de Deus. Nós estamos num bom tempo de reavaliar nosso próximo ano. E muitos de nós estamos planejando trocar o carro, comprar a casa, estudar mais. Estamos planejando namorar, casar e outras coisas mais. Mas o que o Senhor tem falou para aquele povo e tem falado para a gente: qual é a sua lista de prioridade que me envolve? Qual é a tua lista de que aonde eu entro, em que lugar que eu entro? E o Senhor tem nos apontado para uma vida de mais adoração, uma vida de mais oração. A igreja do Senhor tem orado pouco. E nós vemos determinadas igrejas que têm se colocado, determinadas instituições, comunidades, têm se colocado em oração, têm tido resultado. E nós, como igreja do Senhor, e agora sim eu falo da igreja do Barreto, nós precisamos orar mais, nós precisamos ler mais a palavra do Senhor, nós precisamos nos colocar mais na dependência do Senhor. O que acontece é que muitas das vezes nós vemos uma reunião de oração como essa, trouxemos uma lista de prioridades já escritas e pedindo ao Senhor para abençoar, onde nós deveríamos trazer um papel em branco e falar ao Senhor: escreve a minha história. Escreve o que o Senhor quer promover na minha vida no ano 2024. Por vezes nós temos as nossas prioridades, temos as nossas escolhas e esquecemos que nós precisamos nos colocar onde é o tripé que sustenta toda e qualquer igreja, todo e qualquer crente, que se chama adoração, oração e leitura da palavra. Esses precisam ser os nossos pilares. Nós precisamos perseguir uma vida de adoração ao Senhor, uma vida de oração ao Senhor e uma vida de leitura na sua palavra. O reino de Deus precisa ser prioridade absoluta nas nossas vidas. Nós só teremos a alegria, só teremos a paz se nós vivermos uma vida de proximidade, uma vida de intimidade. Deus quer que nós vivamos níveis mais profundos de intimidade com Ele. Nós precisamos sair do raso. Nós precisamos deixar de, às vezes, estar sendo mero religiosos, cumprindo apenas rotina, horário, compromisso. E temos que viver uma vida, de fato, diante do Senhor, buscando a presença do Senhor e buscando o seu reino em primeiro lugar. E nós precisamos inspirar uns aos outros com isso. Precisamos inspirar nossos filhos, a nossa família, os nossos vizinhos. Nós precisamos ser agentes de mudança da nossa cidade. Nós precisamos mudar a realidade do nosso bairro, da nossa rua, seja ela frontal, seja daqui de trás. Nós precisamos, todas as pessoas se relacionarem com a gente, precisa sentir a presença do Senhor na nossa vida. Nós precisamos ser melhores professores,
precisamos ser melhores maridos, esposas, melhores chefes, melhores funcionários. As pessoas se relacionar ou passar perto de nós precisam sentir que, de fato, nós somos homens e mulheres comprometidas com o Senhor. Amém, meu irmão? Nós precisamos olhar para o alto. Nós precisamos ser dirigidos pela palavra do Senhor. Nós precisamos orar mais, buscar mais a presença do Senhor. A ponto de todas as pessoas, a exemplo de Estevão, que está narrado em Atos 6,15, que quando todos estavam no sinédrio, fitaram os olhos nele e viram no rosto dele como o rosto de um anjo. Por vezes nós temos e queremos dar referência, e muitas vezes nós já ouvimos isso: não olhe para mim não, olhe para o Senhor. Não olhe para mim não, olhe para a minha vida não, eu sou falho. Nós temos que olhar sim para a vida um dos outros. Nós temos que assumir responsabilidades como filhos do Senhor. Nós precisamos assumir responsabilidade como cristãos que somos. Nós não podemos nos acovardar nesse mundo. Nós temos dramas, nós temos dificuldades na nossa cidade, nos nossos bairros. E nós precisamos nos apresentar como agente transformador pelo poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos acreditar que nós podemos, e a níveis mais profundos com Jesus, podemos ser melhor filho aprovado pelo Pai, aprovado por uma vida ilibada, uma vida de piedade, uma vida de correção. Quando aquele povo sai do exílio, eles iniciam a reconstrução. E depois dos primeiros pilares prontos, isso tudo está narrado no livro de Esdras, narra que eles confundiam os gritos de alegria dos mais novos pela reconstrução do templo. Por quê? Esses mais novos foram os que ficaram presos no exílio. Então não tinham referência do templo, do primeiro templo de Salomão. Então eles não sabiam. Então eles ficaram alegres por perceber a reconstrução do primeiro templo. Do segundo templo. Só tem que confundiam com o choro dos mais antigos, que comparavam a obra atual com uma obra menor, preferiam o antigo templo de Salomão, que era mais bonito, e não se dava conta do que o Senhor poderia fazer naquele lugar. Gente que vivia da glória do passado, das informações do passado, e não levava em consideração o Deus que iria agir no presente. E por vezes, e muitas vezes, nós estamos vivendo assim, um embalsamento das belas histórias do passado, e deixando de viver o que Deus tem para hoje, para nossas vidas. Gente fazendo menção de coisa que passou há 20, 30, 40 anos atrás, quando eu era adolescente. Passou. Deus tem para hoje. Deus tem um plano para a sua igreja hoje. Deus quer tratar com as nossas vidas hoje. Deus quer tratar do meu casamento, da minha demanda, das minhas necessidades hoje. E não adianta fazer referência do passado, isso já foi, meu irmão. Perceba que naquele momento, as pessoas estavam sendo conduzidas para o templo, lá em Jerusalém. Tinha gente chorando, porque o primeiro templo era mais bonito. O templo já tinha passado, o templo de Salomão não voltava. Às vezes nós encontramos gente exatamente assim, fazendo conta da igreja de 40, 50, 30 anos atrás eu tinha cabelo. E o que isso vai mudar a história do hoje? O que vai mudar a história das nossas vidas? Deus tem um plano para nossas vidas hoje. Você crê nisso, meu irmão? Deus tem plano para o nosso 2024. E o que o Senhor está apontando na sua palavra é o seguinte: me busque. Ore mais. Viva uma vida de adoração. Viva uma vida de leitura de palavra. Que eu vou transformar, eu vou realizar seus sonhos, seus projetos. De novo, aquilo que acontecia com aquele povo, o Senhor assumiu, falou assim: isso não é fruto do acaso. Isso não é fruto da dificuldade econômica. Mas é fruto, de fato, de vocês não estar priorizando o meu reino em primeiro lugar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, e acredite nisso, porque a palavra nos afirma isso. Se nós nos colocarmos mais em oração, em leitura da palavra, em observância, o que o Senhor tem prescrito, buscar uma vida de mais intimidade, e principalmente, que o nosso 2024 seja encabeçado por esses pilares, com toda certeza nós vamos viver algo muito especial da parte do Senhor. E só assim nós teremos uma visão ampliada, apaixonada, tendo o privilégio de viver o melhor de Deus para nossas vidas. Vivendo e vendo coisas que só o Espírito Santo
pode revelar. Como ele revelou a Estevão, naquele momento que ele estava sendo apedrejado. E o Estevão via os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, em sinal de grande aprovação a tudo que ele tinha feito durante aquele tempo. Nós estamos apenas iniciando nosso primeiro dia de oração. Esse é o primeiro dia. Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós só mudamos atitudes, só mudamos escolhas a partir de absorvermos tudo que o alto, tudo que o Senhor tem ministrado em nossas vidas. Não adianta você tentar sozinho. Não adianta você tentar resolver tuas questões sozinho. Não adianta você fazer a tua lista de prioridades, de necessidades e colocá-las para que o Senhor abençoe e que Ele corra atrás de você e se vire para abençoar. Talvez seja uma boa oportunidade esses dias de você estar com um papel branco na mão e entregar ao Senhor: Senhor, escreva minha história. Reconheço a limitação, reconheço que não sou suficientemente sábio, nem capaz, e muito menos presciente do que vai dar certo, e eu te entrego essas decisões em suas mãos, para o Senhor fazer como lhe convier. Eu sei que o Espírito fala, e Ele está aqui essa noite querendo tratar com muitos de nós. O que nós precisamos é estar sensível à voz desse Espírito. Talvez seja um excelente momento, uma excelente oportunidade para você se colocar ao Senhor, pedir ao Senhor reavaliar a sua vida, as suas questões, as suas prioridades, e você se perguntar se de fato Cristo tem sido a prioridade da sua vida. Se de fato Cristo tem sido o que você tem de mais importante, de mais relevante. Se você de fato tem fechado todas as brechas para o pecado. Se você tem fechado todos os espaços para as coisas que têm te afastado do Senhor. Se de verdade Cristo é o seu bem mais precioso. A palavra nos garante que todas as vezes que nós estivermos com nossos corações voltados para o Senhor, Ele vai tratar com sua igreja, Ele vai tratar com nossas vidas. E nós precisamos ser despertados, precisamos estar sensíveis a que o Espírito Santo quer tratar com nossas vidas nesses 3 dias. Eu não sei se o teu coração tem fervido todas as vezes que você ouve falar o nome de Jesus. Nós precisamos estar sensível ao nome do Senhor, precisamos estar sensível à palavra do Senhor. Nós precisamos estar com nossos corações sensíveis para ter uma vida de mais oração, de mais busca, de mais piedade, de mais proximidade. E principalmente acreditar que nós não vamos conseguir sozinho. Principalmente acreditar que nós precisamos do Espírito Santo, da graça do Senhor sobre nossas vidas, para poder mudar todo e qualquer cenário. A proposta da palavra de Deus não é colocar em nós senso de culpa, de peso, de condenação, mas com toda certeza nos levar para um lugar de reflexão, de ajuste, de alinhamento, de abandono de pecado, e nos levar para um lugar onde nós possamos de fato reconhecer, mas não só com a nossa boca, mas principalmente com as nossas atitudes, que nós dependemos do Senhor. Meu irmão, o Senhor tem muita coisa para fazer na nossa vida, e eu creio nisso. Mas eu também entendo, e a palavra deixa claro, que o Senhor quer uma interação da nossa parte. Nós precisamos, de alguma forma, nos relacionar com esse Deus, para que nós possamos viver de fato, honrar, glorificar, e possamos dar frutos. Nós precisamos frutificar. Nós precisamos frutificar como servos do Senhor. Nós precisamos sim ser exemplo de cordialidade, de educação, de gente reta, de gente correta, de gente que de fato quer ter uma vida transformada por esse Senhor. E que nós possamos cada vez mais morrer para o pecado, está extirpando na nossa vida tudo que tem nos feito mal, tudo que tem nos levado para longe do Senhor, e pedir de fato que o Senhor ministre sobre nossas vidas. E essa palavra que o Senhor traz, naquele tempo, vinham crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos,
e a palavra mesma: priorize a minha casa, priorize o meu reino e aproveite o que eu tenho melhor para vocês. E que nós possamos, de fato, estar cada vez mais morrendo para o pecado, estarmos vivos para Deus, vivos para Jesus, enxergando as realidades, como Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 6, onde ele escreve da seguinte forma: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Que toda limitação que nós temos para comunicar, o Espírito Santo do Senhor possa tocar no teu coração e você possa de fato entender que o melhor para o Senhor é hoje, que o tempo de mudança é hoje, que a oportunidade de você mudar a sua história, ela começa hoje, e que você pode, independente do nível de relação que você tenha com o Senhor nesse momento, abandonar as suas vaidades, o seu orgulho, a sua arrogância, a sua prepotência, o seu achismo, e entregar a sua dependência total, sua sujeição ao nome do Senhor Jesus, e pedir a Ele para escrever uma nova história na sua vida, para a honra, glória e louvor dEle. Baixe sua cabeça, vamos orar nesse momento. Deus, nós mais uma vez estamos diante do Senhor com o nosso coração grato pela sua palavra. Palavra essa que orientou há milhares de anos o teu povo e serve para nos orientar hoje. Que nós possamos estar atentos ao que o Senhor quer tratar com nossas vidas. Ó Deus, que de fato nós possamos escolher o Senhor. Mas não é escolher, ó Deus, como já escolhemos a maioria de nós aqui um dia onde tomamos a decisão. Mas é escolher para ter uma vida de mais proximidade, intimidade, abandono de pecado, leitura da sua palavra, oração. Para que de fato, ó Deus, nós possamos cada vez mais ser parecidos com o Senhor. Ó Deus, que nós possamos assumir a responsabilidade de sermos referência em todo e qualquer lugar que nós estivermos. Que de fato as pessoas enxerguem o Senhor através das nossas vidas. Ó Deus, perdoe as nossas faltas, os nossos pecados. Perdoe porque muitas vezes nós decepcionamos e erramos, envergonhamos o teu santo nome. Ó Deus, mas obrigado porque o Senhor nos dá sempre uma oportunidade de recomeçar. E que essa noite seja mais uma oportunidade. E que o Senhor possa ministrar de fato nossas vidas. E que essa palavra de exortação, vindo do alto, possa servir para redirecionar a nossa história. Assim nós pedimos, crendo no Senhor Jesus, para a honra, glória e louvor do seu nome. Amém.